Olá, boa noite. Boa noite, todos e todas que estão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa é mais uma edição da live Oscar Que Legal. E hoje a gente vai ter a honra de receber aqui o Dr. Zé Eduardo Sabo Paz, grande referência do direito e das questões de gestão para organizações da sociedade civil. E é, enfim, daqui a pouquinho está chegando por aqui. Boa noite, meu caro César do Espírito Santo, pessoal da Folha de Melindre, Ieda Dantas, Marcos Pinheiro, todo mundo que está chegando aí. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Lucas Seara, para quem não me conhece, eu sou advogado, consultor, sou mestre em desenvolvimento e gestão social pela Universidade Federal da Bahia, pela Escola de Administração e coordenador do Instituto Oscar Legal. Então, o professor Eduardo Sabo já entrou aqui, vamos convidá-lo, todos e todas, Camila, Rena, pessoal que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição da nossa live Oscar Legal. Professor José Eduardo Sabo Paz já aqui com a gente. Muito boa noite, Lucas Seara. É uma satisfação estar aqui no seu programa, uma alegria muito grande, uma honra, na verdade, compartilhar com você e com os seus integrantes da OSC Legal, os seus participantes, aqueles que admiram o seu trabalho, que eu sou um dos admiradores, né? Acompanho as suas lives e teremos, com certeza, um momento muito agradável, um momento muito proveitoso hoje. Bom, professor, eu que agradeço, para mim é uma honra tê-lo aqui, você que é uma das maiores referências nesse tema no Brasil, então assim, me sinto realmente muito feliz, sabe, porque faço o que eu gosto e posso ter essa interlocução, esse diálogo com gente tão brilhante nesse setor. Posso citar o senhor, posso citar outros que estão aqui também nos assistindo, o Renato Dolabella está aqui, o Nailton Cazumbá, a Bianca Monteiro, então Tássio Cabral Violim, autor também de livros nessa área. Então, a todos vocês, todos e todas, muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estou até emocionado de ter o professor Sabo Paz aqui comigo e fico muito feliz. Professor, a gente aqui na Live Vasco Legal, a ideia é ter um bate-papo mesmo, é menos minúcia técnica e juridiquês e mais um bate-papo um pouco informal, né, informativo mesmo. A gente tem tanto gente que tem muito mais afinidade ou proximidade com a linguagem jurídica, mas tem muitos gestores de pequenas organizações também que têm pouca familiaridade. Então a ideia é um pouco de a gente bater papo mesmo e conversar sobre as questões que dizem respeito à vida e ao cotidiano das organizações da sociedade civil. E, mais uma vez, te agradeço por estar aqui. E, geralmente, como a gente faz, eu prefiro não apresentar o meu convidado e deixo que a própria pessoa se apresente, porque aí ela destaca aquilo da sua trajetória, aquilo que ela está fazendo agora. Enfim, fica por sua conta essa apresentação. Perfeito. Eu diria que eu sou um entusiasta com o terceiro setor. Eu vejo a sociedade com um protagonismo muito relevante em todos os momentos. Eu acredito que nós temos que ter a percepção que nós é que somos os destinatários das políticas públicas, nós é que fazemos com que o Estado exista, nós é que temos que ser atores proeminentes. Nesse sentido, eu acabei que fiquei envolvido com políticas ligadas ao terceiro setor, desde sempre. Eu fui integrante de um movimento escoteiro, né? Fui integrante e dirigente de organização religiosa, de presbítero a dirigente de grupos jovens, e acabei que, na seara profissional, tanto no Tribunal de Contas como no Ministério Público, tive a oportunidade de atuar nessa parte de gestão de pessoas, recursos humanos, área de pessoal e no próprio Ministério Público também na promotoria de fundações, né? Razão pela qual atuei durante 15 anos acompanhando o trabalho de associações, de fundações e tendo contato direto com dirigentes. E
aconteceu que dentro da minha carreira acadêmica também, onde tive a oportunidade de, enfim, me especializar, realizar um doutorado, agora um pós-doutorado, sempre nessa área, sempre nessa área. E tendo a oportunidade de escrever, de publicar. Assim que eu me apresento como entusiasta do terceiro setor e alguém que tem acompanhado o trabalho, inclusive aqui, diversos que estão aqui conosco. Eu estou vendo aqui dirigentes de entidades, eu tive oportunidade, tenho a oportunidade de acompanhar o trabalho, os professores diversos aqui, você citou o Dolabella, professores, advogados, né, que estão de parabéns Exato. hoje pelo dia, Opa, professores, obrigado. advogados, Tarso Cabral, são pessoas que hoje são referências no terceiro setor. Então, eu sou um procurador de justiça, hoje, e até trabalho na atuação aí na frente, na linha de frente da Covid, nesse enfrentamento. Eu sou procurador do direito cidadão, então eu vivencio isso todo dia, o dia todo. E como professor também, eu saúdo, então tem alguns nossos alunos entrando aqui. Eu sou professor de programa de mestrado em Direito e atuo também no doutorado, então tem alguns colegas entrando aqui, eu saúdo eles. E é isso, minha área acadêmica e profissional, e eu vivencio o terceiro setor também desde sempre. Que ótimo, professor. Eu queria, então, aproveitar a deixa, saudar todos os colegas advogados pelo dia, dar um parabéns aí a todos que lutam por efetiva justiça nesse país, um país tão desigual. Então, essa profissão como indispensável, né, a administração da justiça e também pela justiça social, mais do que nunca. Então, parabéns a todos os colegas advogados aí. Estava falando hoje, minha família estava me cumprimentando e dizendo, olha, hoje eu comemoro, vou celebrar este dia com uma live super especial, com alguém que é minha referência bibliográfica, minha referência também de atuação e de dedicação ao terceiro setor, e nada me deixa mais feliz do que poder estar aqui. Mas, professor, eu queria te dizer uma coisa, a rigor, eu vou mostrar aqui para o pessoal, esse é o livro, o último livro lançado pelo professor Zé Eduardo Sarpaz, junto com o professor Ayrton Grazioli, o Compliance no Terceiro Setor. Tá? Um livro muito bacana. E o professor também tem um livro que é considerado a Bíblia do terceiro setor, que é o que eu sempre ouço por aí, a Bíblia do terceiro setor. Fundações, associações, entidades de interesse social e organizações da sociedade civil é o nome do livro. Mas veja, eu cometi aquele erro de emprestar o livro e não me devolver. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso. Antigamente a gente dizia, com disco não pode fazer isso. Mas eu imaginei que você ia citar, e aqui, eu estou aqui, você está vendo o fundo, aqui é minha biblioteca, meu escritório. Então, eu estou em casa. E aí eu até peguei um livro aqui para mostrar, mas todo mundo sabe, é o livro azul. O livro é mais conhecido que o autor. Né? Já teve a oportunidade que eu fui para fazer uma palestra e a pessoa, não, mas você, sou eu. Eu não sabia, eu não tinha ideia, sei lá, pensei que era mais velho, umas histórias assim, né? Aí, ou então, eu estou falando depois de que a pessoa se toca. Então, enfim, esse livro é uma vida, né? Está na 10ª edição e contém, assim, um livro, uma obra com 5 livros, né? Como tudo sobre associações, ou tudo aquilo que eu tenho condições de escrever a respeito de fundações e a respeito também dessa interface entre as duas pessoas jurídicas, a parte de titulação, certificações, qualificações, além de um campo tributário, né? Hoje é muito importante e com um significado especial para a sustentabilidade das entidades. Muito bacana. Aí, de todo modo, a Bianca Monteiro, minha querida colega, parceira no Instituto Osco Legal, me disse hoje, bom, de todo modo, como não te devolveram, é a oportunidade de você comprar a última edição e ficar ainda mais atualizado com o que traz o nosso mestre, o nosso professor. Eu digo, opa, realmente tem o seu lado bom e eu tenho que pensar dessa forma também. E o Renato Dolabella está aqui, é uma obra fundamental. A Bianca Monteiro é muito amável, né? E muito atuante. Com certeza, uma querida, hoje parceira aqui comigo na constituição do Instituto. Nossa, que legal. Professor, eu queria começar por
o seu livro, né, tratando sobre compliance no terceiro setor, e muita gente fica dizendo o que é esse tal desse compliance, esse compliance, né? Às vezes perguntam, aportuguesando a palavra. Então, o que seria o entendimento do compliance e qual a importância do compliance para as organizações? Perfeito. Se me permite, um pouquinho antes do compliance, eu queria dizer que a Claro. gente vive um cenário assim, um cenário difícil, sabe? Um cenário complexo. Esse cenário nos leva a dizer que estamos em uma crise. Mas talvez fosse muito fácil dizer assim, estamos numa crise. As crises são cíclicas, as crises aparecem, desaparecem, né? E é nas crises do próprio Estado e da própria sociedade é que nós temos que ter a capacidade de identificar quais são aqueles valores que são fundamentais para afirmá-los, reafirmá-los e dar a eles o devido protagonismo. Portanto, eu acredito que tenhamos que ter essa consciência de identificar que nós estamos num momento assim difícil, num momento que nos impõe uma capacidade de renovação muito grande, uma capacidade de gestão muito grande, uma capacidade de Opa, as melhores possibilidades no decorrer do tempo. Até porque há um crescente, há uma crescente complexidade das políticas sociais e das políticas estatais. Muito bem. Onde é que se insere o compliance? O compliance se insere justamente nesse momento em que nós temos que ter uma gestão compromissada, uma gestão participativa, uma gestão que seja percebida, acompanhada e valorizada por todos. Quais são esses todos? Os integrantes de uma pessoa jurídica, associativa ou fundacional. Eles têm que ter a noção do que, por quê, para que estão fazendo aquele trabalho. Eles têm que compreender, olha, qual é a missão da minha entidade? Ela está aqui por quê, para quê? O que ela pretende? O que ela faz? E, portanto, onde está o estatuto dela? Qual é o estatuto? Onde é que ela se encontra? Ou onde é que eu me encontro dentro desse estatuto? Como integrante da entidade, como dirigente, como conselheiro, onde é que eu me encontro? Missão, estatuto e quais são as atividades que eu realizo? O compliance começa por aí, por entender a entidade. Ao entender a entidade, nós temos que estabelecer instrumentos que possam e que devam fazer com que essa instituição ela seja capaz de cumprir e de atender aquilo que os seus estatutos preconizam. Ela seja capaz de fazer com que tudo seja feito dentro de regras estabelecidas internamente, né? E com interface externa. Nós temos diversas terminologias, né? Compliance em inglês, que é to comply, stakeholders, que são aqueles que ficam ao lado da entidade e têm relação com ela, mas para nós agora não importa, a nossa conversa vai fluir assim naturalmente, nós vamos entendendo com toda a calma a importância do compliance, que é fazer com que as pessoas saibam onde estão, por que estão, o que fazem e fazer da melhor forma. É bem verdade, se me permite ainda fazer uma outra reflexão, é bem verdade claro. que me reporto ao início, que nós estamos num momento de crise. Interessante que gerir crises faz parte também desse compliance, desse programa de integridade. Nós temos que aprender a gerir crises. Nós temos que identificar que em qualquer uma das nossas organizações, vou dizer que nas públicas também, mas no que tange agora as privadas, integrantes do terceiro setor, nós temos que ter a percepção de
que precisamos entender que há crises e nós temos que ser capazes de criar instrumentos de gestão de riscos para essas crises. Em qualquer um dos objetivos que tivermos, em qualquer um dos campos de atuação que tivermos, essa atuação faz-se necessário para essa atuação ter-se um planejamento orçamentário, um planejamento financeiro, um planejamento estratégico. E vão haver crises. E nessas crises, nós temos que criar instrumentos para nos proteger a gestão, proteger aqueles que gerem a entidade, aqueles que são integrantes de uma diretoria administrativa, de uma diretoria executiva, aqueles que pensam pela associação, aqueles que se envolvem na assembleia, ou aqueles que, no caso de uma fundação, pertencem ao conselho curador, ao conselho superior. O compliance hoje é algo assim que tem adquirido uma importância cada vez maior. Por quê? Porque as entidades elas estão sendo cada vez mais respeitadas e o próprio poder público tem, isso em diversos estados, buscado reconhecer ou com critério, se relacionar com entidades que tenham uma administração idônea, que tenham uma capacidade de gestão comprovada, ou que eventualmente já comecem a aplicar os seus programas de integridade, os seus programas de compliance na própria entidade. Muito bom, professor. Isso a gente preza por esse tipo de abordagem aqui, tanto no Instituto e nas lives, né? Descomplicar o direito, descomplicar esses termos, e acho que foi fundamental. Pelo menos os retornos que eu estou tendo aqui do pessoal da Eliane, da Nicole, né, que é da APF, enfim, o pessoal todo dizendo que está gostando bastante, está entendendo, está compreendendo, e isso é fundamental. Professor, eu vi uma live sua com o pessoal do Conselho Regional de Contabilidade lá de Pernambuco, e eu fiz uma pergunta, enfim, eu queria trazer essa pergunta de novo, porque ali naquele momento tinha pouco tempo também, sempre as lives têm pouco tempo, você não resolve tudo, mas eu vou repetir essa pergunta porque é muito curioso isso, há uma certa confusão, vez por outra aparece aqui e ali, eu tenho visto outras abordagens também, que é a diferença entre o compliance, esse conceito que você acabou de nos trazer, e as ferramentas de integridade. Eles não são sinônimos, você disse isso naquele momento ali, e a gente não pôde aprofundar, obviamente, nem sei se a gente vai conseguir dar conta disso tudo aqui, mas pelo menos deixar as pessoas cientes de que não são sinônimos, um complexo, um modelo de controladoria, de práticas e processos, enfim, e o outro são as ferramentas, os instrumentos de gestão, enfim. Então, o que é que você tem a dizer, um pouco a esclarecer nesse sentido? É verdade. Nós temos ainda uma dificuldade por parte da própria legislação e por parte dos doutrinadores de, com bastante precisão, conceituar ou até definir, quem define a lei, justamente quais são e qual é essa diferenciação, né? Justamente porque o sistema de integridade nós podemos entender como um sistema mais abrangente, que abrangeria toda uma série de situações, né, de políticas e de tarefas, né? Diante disso, o que nós poderíamos entender como sistema de integridade? Eu tive a oportunidade de escrever, e aqui eu vou justamente fazer até como você me colocou, noticiou esse livro de compliance. Esse livro de compliance foi escrito no momento em que nós imaginávamos que deveríamos dar uma contribuição inicial para a discussão da matéria. Então, ele trabalha com conceituações amplas, ele trabalha com
com ideias que possam ser úteis, né? Úteis para que qualquer pessoa possa entender da importância da existência desse sistema, né? E aí nós dissemos naquela oportunidade, né, que um programa de integridade ele consiste justamente um programa não de uma pessoa jurídica nesse conjunto de mecanismos ou nesse conjunto de procedimentos internos, né, que possam auditar, que possam oferir, que possam identificar qualquer irregularidade na conduta da entidade, nos eventuais códigos de ética, nas diretrizes que ela adota, nos comportamentos que ela tem, né? E a integridade tem várias ferramentas. Várias ferramentas podem ser utilizadas. Ferramentas internas e externas. As ferramentas internas são justamente as peças que compõem a entidade, desde o próprio Conselho Fiscal, desde o Comitê de Ética, desde a presença de regulamentos de compras, de regulamentos de aquisições, enfim, mercadorias, várias peças que vão compondo. Parece simples, mas as entidades, na sua maioria, você sabe, hoje, pelos dados, nós temos mais de 820 mil, mapa do terceiro setor, um instrumento fabuloso, que é capaz de integrar as diversas entidades. Mas as entidades, na sua maioria, de mais de 90%, são muito pequenas. Elas não têm nem 4 empregados. Então, quando eu falo nessas questões de um sistema de integridade que deva ter na parte interna tais e tais elementos, muitas não têm, além do estatuto, não tem um regimento, ou se tem um regimento, não tem as normas relativas à sua área de pessoal, relativa à sua forma de aquisição, ou normas de conduta ética, muito mais, se eu quiser fazer o comentário, num plano de contingência, né? Ou de uma forma, ou de uma estrutura de gerenciamento de riscos. Elas não têm isso, elas não sabem nem o que significaria, o que poderia expressar isso. Então, eu prefiro dizer que nós temos que ter uma cautela, primeira, de que as entidades são de direito privado. Perfeito. Mas não é por serem de direito privado que podem fazer tudo aquilo que seja relevante, que seja importante. Elas se vinculam às normas não só de direito privado, como também de direito público. Começando por, tenho dito, cumprimento de princípios constitucionais de atuação, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Esses princípios são aplicáveis a essas entidades. Aí a gente podia fazer uma discussão longa, mas não vamos fazer, só vamos ficar no primeiro. O que é isso quando a gente fala de princípio de legalidade? Que aí eu vou chegar na integridade e no compliance. Olha, nós temos um estatuto. Esse estatuto deve ser compreendido, entendido e cumprido. Essa é a constituição da entidade. Essa é a regra que deve, não é, Lucas, mover o dirigente, o administrador. Esse é o limite que ele tem. E abaixo do estatuto, os regimentos. Abaixo dos regimentos, os códigos, né? E dentro do estatuto, os conselhos com as suas, e diretorias com as suas atribuições, com os seus limites, né? Tudo isso é importante, porque, ao fim e ao cabo, todos são responsáveis. Todos têm responsabilidade. Responsabilidade por quê? Porque todos são peças importantes para fazer com que a instituição mantenha o seu maior patrimônio. Qual é o seu maior patrimônio? É o seu reconhecimento, é a sua respeitabilidade. Hoje, se alguém fala da OAS ser legal,
já sabe, não, é muito bom, é muito bom. Ela atua com princípios, com parâmetros, tem um trabalho interessante. Esse que é o patrimônio. Isso tem que ser mantido. Isso é o principal que a entidade tem, e isso faz com que esse patrimônio seja importantíssimo para a manutenção da entidade, para o cumprimento das atividades dela e pelo reconhecimento por todos aqueles entes que com ela se relacionam, quer públicos, quer privados. Professor, eu aproveito, você falou dos princípios constitucionais e você cita 4 deles especificamente no livro, né? Eu até tomei nota aqui um pouquinho antes, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência, e achei muito interessante a abordagem que vocês trazem, você e o professor Ayrton Gazioli, no sentido de que não é o mesmo princípio que se aplica aos poderes públicos, né, aos princípios constitucionais, não é a mesma interpretação. Você tem uma mediação, interpretação para as organizações. O princípio da impessoalidade não é o mesmo, o princípio da moralidade não é o mesmo, embora eles converjam para a mesma, né, vão fazer uma convergência para a mesma questão, que é o respeito ao direito público, ao recurso público quando está envolvido, enfim. Então, tem um pouco, podia falar um pouco disso para a gente? Claro, claro, claro. Essa discussão é muito interessante, porque o direito é dinâmico, o direito, anteriormente, nós tínhamos um direito privado, depois um direito público, nós temos hoje a confluência desses direitos, nós temos, eu posso dizer, esse direito do terceiro setor, né? Esse direito social. E esse direito social tem um normativo próprio. O Supremo Tribunal Federal ele tem iniciado um debate e tem se posicionado nos últimos anos com bastante objetividade com relação a esse papel da sociedade, esse papel do terceiro setor e esses limites a respeito dessa questão principiológica. Muito bem. Até porque, dentro desse conjunto de associações e fundações, com o decorrer dos anos, diversas qualificações ou titulações essas entidades passaram a receber. Porque houve o direcionamento por questões de viés, de política de governo e algumas até de política de Estado, de que as entidades atuassem em determinadas áreas. E dentro da atuação dessas áreas, começou-se a discutir quais seriam os limites de atuação dessas entidades nessas determinadas áreas. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Dentro dessa política de certificação e titulação, nós temos as organizações sociais, OS, uma lei de 1998, que houve uma discussão com relação à constitucionalidade dela, e que perdurou por 15, 16 anos. Nós temos aqui assistindo a nossa live vários autores aí que já discutiram, né, e são verdadeiros professores que fizeram essa discussão nessa temática. O que eu gostaria de dizer é que nessas discussões no Supremo, nesse caso específico das organizações sociais, a Lei 9.636 de 1998, que houve 2 ações diretas, de 1926, de dezembro de 98 e de janeiro de 99, e que a discussão foi a respeito do regime jurídico dessas entidades, a relação, se seria uma relação contratual ou se uma relação convenial. Isso fez com que se pautuasse o seguinte: a liberdade de atuação dessas entidades. Agora, essa liberdade de atuação fará com que elas não sejam obrigadas a cumprir, por exemplo, as determinações legais no âmbito público, lei de licitações, lei 8.666, mas devem obedecer aos princípios que constam dela. Então, esse que é o ponto. E da mesma forma, houve o entendimento de outras situações, por exemplo, serviços sociais. São 2 decisões de 2015 do ministro Teori Zavascki a respeito desse tema, envolvendo concursos, né, que são os processos seletivos, e envolvendo a questão das contratações. Mas, assim, resumidamente, porque eu posso entrar em qualquer dessas situações e aprofundar, mas, às vezes, só mesmo esses flashes fará com que os nossos
os nossos amigos aí que estão nos acompanhando possam ou se lembrar ou ter depois fazer uma pesquisa. O que importa dizer é o seguinte: nós temos a liberdade de agir, mas nós temos que agir com toda a cautela. Exemplo concreto. Professor, então eu tenho liberdade de estabelecer o meu regulamento de compras. Perfeito, você estabelece o regulamento de compra, você estabelece por norma de serviço, ou um regulamento, por uma portaria, o que for. Mas esse regulamento, então eu não sou obrigado por nível, colocar os diversos pontos ou limites de licitação, carta convite, concorrência, tomada de... Não precisa. Mas veja só, você tem que ter um critério. Tá? Você tem que ter um critério, você tem que selecionar 3 proponentes, você não pode contratar aqueles fornecedores que sejam parentes ou que tenham um vínculo comercial com os dirigentes da entidade. Então, você tem que ter critérios, né? Legalidade, moralidade, impessoalidade. Você tem que atender os princípios estabelecido no artigo 37 da Constituição e, em cada caso específico, na lei que disciplina, na lei pública, você cria, mas com cuidado, né? Com atenção. Muito bom, muito bacana. Aproveitar então o gancho e a pergunta do querido Renato Dolabella, que esteve aqui comigo, grande advogado, uma figura que tem um grande respeito também pelo profissional, pela generosidade, pela pessoa que é. E ele traz uma pergunta muito interessante, que é como as regras de governança impactam no princípio da eficiência? Excelente pergunta. Renato Dolabella é um craque, né? Ele Um craque. tem produzido textos que eu já elogiei e volto a elogiar, com diversas análises, inclusive nesse momento da pandemia, onde houve uma verdadeira pandemia legislativa. Né? Sim. E houve mudanças muito relevantes, até na Constituição, por emendas constitucionais, e até na parte de contratações e tudo. Eficiência é um princípio fundamental. Agora, a dificuldade toda é a mensuração dos resultados, sabe? Mensuração dos resultados, a avaliação dos resultados. Hoje nós nos ressentimos, esse é um desafio, viu, Lucas? E o Renato Dolabella sabe disso. Como é que nós vamos mensurar a eficiência dos resultados? Tá? Como é que nós vamos conseguir efetivamente verificar o cumprimento das boas práticas? Esse é um grande desafio. Hoje mesmo eu estava refletindo, hoje de manhã cedo, quando eu estava estudando um tema correlato, eu estava pensando, olha, o difícil é fazer com que se verifique com critérios objetivos, que podem ser critérios objetivos que cada entidade tenha o seu. Tá? Cada entidade, em razão da sua natureza, viu, Dolabella, em razão da sua forma de atuação, ela tenha o seu, ela possa fazer esse dimensionamento de quais os critérios, quais os pontos, quais os aspectos objetivos para que sejam verificadas ou para que sejam verificados os pontos de eficiência nessa política. Muito bom, muito interessante. E o Cadu, ele sempre está aqui com a gente, ele trabalha com uma organização que proteção animal e questão ambiental. E obrigado, Cadu, por mais uma vez estar aqui com a gente. Ele trouxe uma outra pergunta aqui, professor, que o compliance é igual à governança corporativa, ou a governança corporativa é um instrumento do compliance? Eu queria entender um pouco melhor o papel aí da governança corporativa e do compliance, essa correlação desses conceitos. Muito boa pergunta do Cadu. A governança corporativa começou a ser discutida nos anos 90, sabe, Cadu? Há uma instituição chamada IBGC, muito interessante, muito atuante. Ela então, reunindo empresários, iniciou uma discussão
muito forte nesse sentido, de apresentar modelos, critérios, parâmetros para uma boa governança ou para uma governança é, co corporativa com responsabilidade. E começou a discutir essa temática. Tá? E essa discussão foi muito proveitosa, porque, e tem sido proveitosa, porque isso acabou sendo uma referência, viu? Vale você anotar aí, ó, IBGC. Você consegue, inclusive, entrar no site, você consegue fazer download dos trabalhos que eles produziram. Eu tive até oportunidade de atuar em um ou dois trabalhos, no sentido de que eles acabaram por apresentar códigos de governança corporativa. Viu? Entra lá, Código de Governança Corporativa. E esses códigos de governança corporativa, não só com relação às empresas, mas também com relação às fundações, com relação às associações, com relação às entidades do terceiro setor. É um parâmetro interessante, onde a governança corporativa, não resta a menor dúvida, que é mais um instrumento de integridade, formando essa grande visão do compliance. Muito interessante. E o querido César, lá do Espírito Santo, perguntou como é que faz para comprar o livro Compliance no Terceiro Setor. Eu vou dar uma dica, é a editora Elevação. Você pode entrar lá no site da editora. Foi lá que eu consegui comprar, eles entregam direitinho, tudo ótimo. Que bom. É isso, professor? Editora Elevação, ela tem sido nossa parceira, e também o Grupo GEM. O Grupo GEM também tem o de fundações e outros. Hoje fica tão fácil essa questão, né, de adquirir obras, e às vezes tem pessoas até que preferem acompanhar, assim, ter a obra e baixar ela. Isso facilita também muito, né? E comprei um outro livro também lá de tributação, né? Então eu tenho esse e tenho outro sobre tributação. O senhor já tinha lançado antes, né, na mesma editora, super bem atendido, é ótimo. Então vale a dica. Lucas, e se você me permite, claro. Tributação e terceiro setor. Eu tenho desenvolvido essas áreas e esses temas na área acadêmica, inclusive com a colaboração de diversos autores, alunos, ex-alunos, mestres, doutores, pessoas de fora. Nós temos aí, é uma coleção, hoje pelo Grupo GEM, já estamos no 10º volume, envolvendo assuntos a respeito de terceiro setor e tributação, com o apoio do NEPATS. NEPATS é o nosso núcleo de estudos e pesquisas avançadas do terceiro setor. É um núcleo de excelência, tal qual, por exemplo, que ao NEATS, que é um grupo belíssimo da PUC de São Paulo. Destaque, você sabe disso, o NEATS, o pessoal do marketing regulatório do terceiro setor, eles têm um trabalho belíssimo. E nós, aqui no DF também, com participação de diversos integrantes, produzimos esses livros pelo NEPATS, com os trabalhos e com as discussões dos nossos alunos, dos nossos ex-alunos. E aí, professor, vou aproveitar, já que estamos falando de núcleos acadêmicos, enfim, também registrar aqui o professor Tarso Cabral Violim, cumprimentei ele, tem um livro também muito bacana, e ele está aqui registrando a presença dos membros do Núcleo de Pesquisa em Direito do Terceiro Setor e Políticas Públicas o PPGD da Universidade Federal do Paraná. A todos e a todas, muito obrigado aí pela audiência. Tá, professor Tarso Cabral Violim, vamos depois marcar aí para você vir também conversar com a gente aqui numa live. Olha que legal, viu? Fica aí já o convite aqui no ar. É verdade, né? E o professor Tarso tem essa carreira não só acadêmica, como também eu vejo que ele tem um trânsito com tantas outras personalidades, eu vejo que ele faz articulações e tudo. E, para minha alegria, ele se lembrou da minha pessoa, já me mandou um convite, viu, para eu participar desse trabalho belíssimo que ele faz com os colegas, com os alunos. Nós vamos estar lá, viu, Tarso? Lá no Paraná. Quer dizer, eu vou estar aqui, mas lá, ao mesmo tempo. Isso, ele tem feito uma discussão às quintas-feiras à noite, as lives sobre direito administrativo, né, de uma maneira mais geral, não é específico para organizações, é sobre direito administrativo, mas também toca no tema das organizações, e recomendo, eu já vi, não consegui ver todas, mas já vi 2 ou 3, são muito, muito boas, e eu recomendo mesmo que se faça, que se assista, que se acompanhe também lá. Não tenho os dados todos aqui, se ele quiser mandar aqui para a gente já noticiar, eu já coloco no ar também essa atividade.
Mas retomando aqui, professor, trazendo outros elementos, né, que você discute no livro sobre o compliance, você traz duas perspectivas, digamos assim, uma das questões internas e das questões externas, né? As questões, o controle externo, digamos assim, que é feito pela própria sociedade, direito de petição, os conselhos, os tribunais de contas, o Ministério Público, os próprios poderes públicos, quando são concedentes, quando são parceiros, e internamente, quando você tem os procedimentos voltados a prevenir, né, as questões de os interesses individuais e os interesses da própria organização, as finalidades da própria organização. Então, queria que você falasse um pouco dessas questões para a gente. Claro, claro. Eu tenho me preocupado ultimamente com as questões do controle externo, sabe? Eu vejo uma dificuldade muito grande de compreensão pelos agentes de controle externo, Receita Federal do Brasil, Ministério Público, Tribunal de Contas, eu vejo uma dificuldade grande e até uma dissintonia nas atuações desses órgãos. Eu acredito que nós devemos fazer com que cada um deles compreenda com melhor precisão o seu papel nesta sistemática de realização de políticas públicas por entidades do terceiro setor, que é uma sistemática muito aberta e é uma sistemática em que nós nos ressentimos, que integramos esse universo, de um marco legal específico, tá? Abrangente e profundo na medida da importância desse setor. E essa lacuna, essa dificuldade se reflete nos órgãos de controle, mas com questões específicas, questões simples e questões complexas, onde esses integrantes desses órgãos, que integrantes? Curadores de fundações, auditores do Tribunal de Contas, ministros do Tribunal de Contas, auditores da Receita Federal, eles não têm a compreensão plena desse conjunto. É claro que cada um dentro da sua atividade tem o seu esforço e sua dedicação. Tá? O Ministério Público, por meio de promotores, por meio de procuradores, ele acaba por velar pelas fundações e acompanhar muitas das ações das entidades de interesse social. Mas não há no Ministério Público, né? E é claro que quando eu falo do Ministério Público, eu falo de mim mesmo, não há uma legislação nacional a respeito. O acompanhamento se dá por resoluções ou por atos de cada um dos 26 estados do DF. Já é uma dificuldade. Né? Receita Federal. A Receita Federal não tem os instrumentos precisos e necessários para diferenciar, tá? Qual é em razão da natureza jurídica de uma associação e uma fundação, o tratamento tributário devido. Ela não tem. Tá? O Tribunal de Contas da União e dos estados também, ele não tem a expertise para entender com precisão o funcionamento dessas entidades e as repercussões que elas têm. Nós somos campeões em produzir leis. Né? O marco regulatório do terceiro setor foi um trabalho belíssimo que iniciou em 2011 e findou em 2014 e 2015. Só que foi uma gestão atribulada no âmbito legislativo, não apresentando um produto que seria o melhor. Né? Foi o produto do possível, em razão do debate entre executivo e legislativo. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, em vigência desde 2016, desde 2017, para todas as entidades da federação, ainda não há uma compreensão da real dimensão disso e do funcionamento. Por quê? Porque nós estamos num ambiente federado, num federalismo. Então, aí o gestor do município pensa de um jeito, aí o gestor do estado pensa de outro, o gestor da União. Você deve viver isso, Lucas, e as pessoas daqui... Demais. O controle externo. Então, o que nós nos ressentimos? Nós ressentimos falta de uma política única. Tinha que ter uma política única e una a respeito dessa matéria. Fica todo mundo muito solto. E aí, fica a conflito, a discussões que são muito
muito trabalhosas para se entrar no consenso. Professor, a gente tem feito pelo Instituto OSC Legal um levantamento, né, dos regulamentos municipais. A gente está com quase 500 municípios, né, que a gente levantou os regulamentos, enfim. E aí é uma discrepância assim, gritante entre cada regulamento e tal. A gente percebe que alguns municípios pegaram o regulamento nacional, né, o regulamento federal, na verdade, e transcreveram ali, colocaram lá de qualquer jeito. Outros fizeram o dever de casa, discutiram, adaptaram, mediaram para a sua realidade de município menor e tal. Então você tem aí uma torre de Babel de entendimentos, de regramentos sobre a aplicação do MIROSC. Isso que o senhor fala é realmente, a gente tem visto na prática aí em contato com gente do Brasil inteiro, né? Lucas, se você me permite, essa questão é fruto de uma decisão originária. Qual foi a decisão originária? Entendeu-se que a lei deveria tratar de normas gerais e que os estados e municípios, então, teriam a sua própria norma. Foi uma decisão. Poderia ter sido outra. Poderia ter se dito o seguinte, não, essa lei vai ser uma lei nacional. Ok, Lucas? Essa legislação vai ser a mesma para todos os estados e para todos os municípios. Entende? Sim. Uma consequência diferente. Aí você poderia me perguntar não estou entendendo, professor. Vamos fazer o seguinte, pensa no Código Penal, tudo bem? O Código Penal é o mesmo para todo o Brasil. Pensa no Código Civil, que é melhor para nós aqui. É o mesmo para todo o Brasil. Poderíamos ter feito assim, o legislador, o conjunto dos autores da proposta e tudo, mas não foi. É claro que um ponto tem... Uma linha tem pontos positivos, outra tem pontos negativos. Qual é o ponto positivo dessa linha que foi adotada? Deu-se liberdade ao município de Barreiras, ao lado de Luiz Eduardo, aí na Bahia, decidir um de uma forma e um de outro. Né? Agora, causa uma certa dificuldade para os gestores, para as entidades, para os órgãos fiscais, né? Isso. Eu vou até lhe contar uma curiosidade. Em Porto Seguro e Eunápolis, duas cidades aqui no extremo sul da Bahia, você tem o marido é prefeito de Eunápolis e a esposa é prefeita de Porto Seguro. Nossa. E eles compraram o regulamento da mão de uma consultoria. Nada contra consultorias, enfim. O mesmo regulamento, só muda o nome das cidades. Foi a mesma consultoria, o mesmo regulamento para as duas cidades. Eu fiz atividades das duas cidades. Eu estive lá na região e fiz uma atividade em Porto Seguro e outra em Eunápolis. Eu dialoguei tanto com os servidores de uma cidade quanto outra e eles disseram a mesma coisa. Caiu no colo. A gente não sabe como fazer. Porque veio comprado lá, a consultoria veio, disse que era assim, colocou lá, a prefeita pagou, ótimo, mas como faz? A gente não sabe. Então, assim, é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade em muitos municípios, não sabem como fazer. E aí, o que tem acontecido, as organizações têm reclamado muito, isso chega muito nas nossas redes sociais e tal, é a dificuldade. Você tem uma parceria, você quer manter uma parceria, tem um projeto, e aí o município diz, não, é porque é do Mirosc, o Mirosc é difícil, o Mirosc é complicado, bota a culpa no Mirosc. E muitas organizações têm tido o Mirosc como o demônio das parcerias, e não um facilitador, e não algo que vem trazer segurança jurídica, enfim. Legal. Então essa é uma situação bem delicada. Incrível. Cada situação, né, que o Brasil vive, né, nós somos um continente, né, nós somos um continente. Tanto que as políticas públicas nós vemos muitas dificuldades e em razão dessa nossa dimensão e da nossa profusão de interesses e posicionamentos, é que muitas vezes nós sentimos um protagonismo de uma instituição ou de outra, né? Professor, agora está tendo um protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Agora do Ministério Público. Agora o protagonismo do Congresso. Dependendo da matéria, acontece isso pelos assuntos tratados ou pela dificuldade de fazer com que as deliberações sejam sempre a tempo e a hora. Professor, voltando aqui então ao nosso tema, a gente está já com o tempo, a live quando é boa, é um negócio sério, você começa a conversar e já está acabando. Exatamente. A Terezinha Signorini, lá, ela é do Ministério Público do Paraná, uma querida também aqui, ela é muito competente, muito estudiosa, viu? E tem um trabalho de coordenação das atividades de todos os colegas lá do Paraná excepcional.
Muito bom, bom saber disso. Já temos o contato pelos grupos do Miros, pelos grupos de discussão, Legal. já trocamos mensagens. Algumas vezes não a conheço pessoalmente ainda, mas quem sabe numa volta ao Paraná eu possa aí dar esse abraço. Por enquanto, o abraço é virtual. E ela pergunta sobre a questão do compliance e a correlação disso para as questões de informação e transparência, especialmente na aplicação dos recursos, né? Em que ponto a pergunta exatamente é: em que ponto a compliance se conecta com a informação e a transparência da aplicação dos recursos públicos? É, os recursos públicos, eles devem ser aplicados e devem ser geridos com mais cautela, com mais rigor, com mais cuidado, tá? Do que os recursos próprios. A contabilidade de uma entidade do terceiro setor, nós não falamos ainda a respeito disso, mas ela é uma contabilidade muito específica, muito trabalhosa, que deve ser feita de forma muito criteriosa. E esses recursos devem ser, em todas as fases, né, desde do início, né, da utilização de uma proposta, de uma contratação, de uma aquisição de algo, de uma mercadoria, passar por diversas fases e por diversas instâncias, né? Nós temos que proteger a entidade e proteger as pessoas, né? A Terezinha sabe bem disso, a nossa colega, a doutora Terezinha, que o papel do Ministério Público é um papel de acompanhar, mas também de controlar, né? Nós somos os fiscais. Esse é o nosso trabalho, principalmente enquanto órgãos de atuação junto ao terceiro setor. E dentro disso, nós temos que ter e fazer com que, no âmbito das entidades, nós tenhamos regras definidas para aquisição de bens, regras definidas para prestação de contas dos recursos recebidos, né? E essa prestação de contas deve se refletir, inclusive, na sua apresentação e nos seus resultados junto ao próprio Ministério Público no caso de fundações. E nessa prestação de contas, eu tenho falado muito, se me permite, o seguinte comentário. Claro. Nós temos que ter a visão de que o resultado é importante. Não é tudo o resultado. Nós temos que ter atenção aos meios e às formas que foram feitos e que foram recebidos aqueles produtos. Mas nós temos que entender que, havendo um resultado positivo, havendo o cumprimento, devemos entender que e tratar as irregularidades com toda a cautela. Foi, e encerro nesse ponto, foi sugestão minha, inclusive, durante a tramitação do marco regulatório, de que nós deveríamos, isso foi uma audiência no Senado, na Universidade Legislativa, que nós deveríamos ter posicionamentos diferentes. Não só simplesmente rejeitar uma prestação de contas, mas dar prazo para a sua complementação, e ter prazo, inclusive, para a apresentação dessas prestações de contas, até porque nós não podemos ficar num meio de insegurança jurídica. Perfeito. Vou registrar também, inclusive, a gente está falando muito do Ministério Público, por ser do Ministério Público, ser uma referência que muita gente dos Ministérios Públicos dos Estados, então o pessoal de Sergipe também, no Ministério Público de Sergipe, a doutora Ana Paula está aqui também, e eu queria cumprimentá-la, aproveitar isso Lucas, tudo. doutora Ana Paula, você tem que ir lá, ela faz um trabalho belíssimo com as entidades, inclusive no âmbito da transparência, trabalho até reconhecido por órgãos nacionais, viu? Ela tem um trabalho Nós tivemos show.
Nós estivemos juntos num seminário sobre o Miroski lá em Sergipe, doutora Ana Paula e o procurador-geral do Estado também estava lá. Foi muito bacana, muito mesmo. Saí assim, extasiado, digamos assim, muito empolgado com o trabalho que está sendo feito no Estado de Sergipe. Muito bom. Dou um abraço aí à doutora Ana Paula, ao procurador, que agora me fugiu o nome, mas que está fazendo, eles têm feito um grande trabalho É lá em verdade. Sergipe. Estou falando em Sergipe, cumprimentar também o Alex lá da BONG, das organizações lá do Sergipe também. Doutor, a gente está acabando. Eu queria só dar um recadinho aqui rápido para o pessoal. Sempre às terças, sempre às 18, sempre com a gente aqui nas lives. Nossa, que legal. Semana que vem a gente vai estar aqui com o Cláudio Roberto Barbosa Filho. Ele é do escritório do SBSA Advogados e a gente vai estar falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, o que é que isso impacta nas organizações. E na terça seguinte, no dia 25/8, a gente vai estar com a Aline Akemi Freitas, que é uma referência também. Ela escreveu um livro muito legal, que é o Direito à Cultura e Terceiro Setor. A Aline tem uma grande experiência, trabalhou também na Secretaria da Presidência da República com o Miroski, muito experiente nessas parcerias do campo da cultura. Então a gente vai fechar o mês com a Aline. E, para minha alegria, para minha satisfação, a outra referência vai abrir o mês de setembro. O professor Eduardo Sazzi vai estar aqui comigo também, na terça-feira, dia 1º de setembro. Professor Eduardo Sazzi falando sobre a reforma tributária e o impacto dela nas organizações. Então, fica ligado, como eu disse, sempre às terças, sempre às 18, sempre aqui com a gente, nas lives. Nossa, que legal. Aproveitar também para dizer que quinta-feira, toda quinta-feira, às 19h19, a Bianca Monteiro está fazendo a mentoria online, né? o mentoriaonline.com.br no Instagram dela. Você vai lá, ela está dando dicas muito práticas e muito sutis, muito interessantes sobre gestão e sobre captação de recursos. Bianca Monteiro, parceira aqui nossa do Instituto Oscar Legal. Então, professor, queria te agradecer por demais, assim, de coração, a sua vinda aqui. É assim, uma honra para mim, uma felicidade muito grande. E queria que você deixasse, então, as suas palavras finais aí para o nosso público, especialmente pensando também em pequenas organizações. Qual a dica que você poderia dar aí, as suas considerações nesses poucos minutos que nos restam? A dica é que tenham fé e perseverança. Continuem a usar o seu tempo e o seu talento. Os desafios são grandes, mas nada se faz sozinho. Tudo se faz em conjunto. Nós só vamos adiante irmanados. A minha dica é essa. Persistimos. Dificuldades são muitas, mas a nossa vontade de vencer é o que importa. E vocês podem ter certeza. Muitas vezes as pessoas não elogiam, não dão aquele abraço, não dão aquele cumprimento, mas elas sabem o quão importante é a atuação do terceiro setor na sua cidade, no seu bairro, no seu município, no seu estado. Elas sabem disso. Não vamos aguardar os parabéns, mas vamos continuar em frente. Eu sei da dificuldade, mas vocês são ótimos, todos vocês são. Muito bom. Mais uma vez agradecendo, professor. As portas estão abertas. Conte aqui com o Instituto Oscar Legal como um parceiro. Eu espero, em breve, vou adquirir o livro, a última edição. Espero que a gente possa se encontrar, que possa autografar e efetivamente dar um abraço. Você tem um reconhecimento grande, é uma inspiração, não só para mim, mas como para todos nós que atuamos nesse setor de contadores. Muita gente que falou comigo, pô, você vai receber o professor Eduardo Sabo, que legal, ele é uma referência para mim. Eu digo, não sei quantas pessoas me disseram que você é uma referência para essa atuação, estar nesse lugar de procurador, né, do Ministério Público, mas atuando com as organizações, um apoiador, alguém que estuda sobre isso, que faz no campo acadêmico, que está nesse lugar da Procuradoria, mas também atuando muito próximo das organizações, aberto a esse diálogo. Eu fico muito feliz em tê-lo aqui e muito feliz por ter oportunizado essa conversa comigo e com a nossa audiência, com as pessoas que acompanham o projeto, com as pessoas que acompanham as lives, e não tenho nem como expressar a minha felicidade aqui. Mais uma vez agradeço. Obrigado. E uma boa noite a todos e excelente semana. Obrigado, então, a todos. Então, terça-feira que vem, 18 horas, estamos junto aqui, Lei Geral de Proteção de Dados, live Oscar Legal. Um abraço a todos, um abraço, professor Sabo. Até a próxima. Obrigado. Abraço a todos, todos. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Tchau.